Boa tarde, meus bons amigos. Sou eu, Yu, né? Gostaria de compartilhar a minha meditação. Inclusive, né? Até deixei de fazer um treininho, né? Na preparação daqui eu falei, vou fazer o treino e vou preparando aqui o local para gravar, né? Mas acabei esquecendo, né? Esquecendo não, a gente nunca esquece algo, né? Essa energia é transformada e mais à frente, né, vai se tornar uma outra coisa, né? Quando eu terminar aqui, eu faço aquilo que eu estava imaginando, né? E o que eu meditei hoje, né? Hoje eu acordei já de manhã com uma voz falando na minha cabeça, né? Yutaka, por que você não fala sobre memória muscular? Aí eu meditei, né? E a primeira coisa que eu imaginei foi logo eu criança no mar, né? Eu fiquei décadas privado de ir ao mar, né? Porque eu fui morar no exterior. E quando eu voltei aqui no Brasil, primeira vez que eu fui no mar, pode-se dizer que era espiritual, mas eu não era espiritual. Eu me vi criança, eu me abaixei na água, fiz um leve gargarejo com aquela água salgada, cuspi e amarrei meus cabelos. Só que eu achei muito engraçado, porque naquela época eu já não tinha cabelos compridos, eu já estava com cabelo baixinho assim. E o engraçado é que toda vez que eu vou ao mar, quando eu me pego distraído, eu tô abaixado, bebendo a água e amarrando meus cabelos, né? E isso se chama memória muscular, né? Esses dias eu pude aprender através de vídeos, né? Que nós temos, na nossa mente, nós temos uma parte consciente e uma parte inconsciente que age dentro da nossa mente, uma parte que distingue as coisas, que tem todo um discernimento, e uma outra que não tem a capacidade de discernimento, apenas lida com aquelas situações. Daí o efeito de redes sociais, de programas violentos demais. Eu não estou defendendo nenhum nem outro, né? O mesmo assassino do parque que fizeram, a mídia fez, né? Vamos supor, um profeta ou um guerreiro cristão também fazia. Então, quando cai na nossa mente inconsciente, se o sujeito tiver propenso a fazer o que é errado, qualquer dos respaldos vai ajudar. Não é verdade? Eu costumo dizer do pecado de Davi e do pecado do padeiro comum da esquina. Muito melhor você se apegar ao pecado de Davi, porque você vai ler a estrutura, vai ver as consequências de Davi do que do padeiro de esquina, que não tinha talvez um alicerce daquilo ali. Mas o pecado vai ser o pecado. Não é verdade? E como não falar de memória muscular, né? Sem se sentar no trono das artes marciais. Eu não fui um atleta de topo, né? Mas a minha vida toda foi sendo atleta, né? Então, na fase esportiva, nós aprendemos coisas muito boas e coisas muito ruins. Ou acham que eu não aprendi coisas ruins? Claro que aprendi. Eu botei até a música de fundo, Mad Max. É o tempo todo naquele deserto, cheio de espinhos, cheio de couraças, lutando. Aí os senhores acham que nós aprendemos a quê? A regar flor. Né? Aprendemos sim, conter o espírito de agressão. Afinal, não justifica eu me mover daqui e quebrar o pescoço de um ser. Não me justifica eu me mover daqui e descer uma madeirada num ser mais fraco. Mas é isso que se aprende ali. E com o tempo você vai polindo esses desejos até se tornar
estável, alcançar a estabilidade. Mas se você tiver um mau professor, assim como diz na Bíblia, aquela árvore não vai dar um bom fruto. Por isso que eu no Japão, assim que eu cheguei na primeira firma, né, quando eu abandonei o meu primeiro dojo, o senhor que me contratou, ele falou: Yutaka-san, o que você precisa? Aí eu sempre falei, parece que eu tinha isso na boca gravado, era a minha memória muscular, quero segurança. Aí ele botava a mão na minha boca assim: Yutaka-san, você não precisa de segurança, você quer ser segurança? Tira a ata, vira guarda, vira polícia. Não, você precisa de antei, estabilidade. Por quê? Antei é estabilidade em japonês. Anzen é segurança, né? É a mesma coisa, só que os passos são diferentes. E realmente, né? Essas coisas, essas memórias musculares ficam gravadas, né? Por que eu falo do mau professor? Existem professores, né, que vai te ensinar a defender assim. Automaticamente que você defende assim, todo esse lado aqui ficou exposto. Então você está protegendo demais uma coisa e deixando outro exposto, certo? Vai ter professor que vai te ensinar a defender assim e vai ocorrer a mesma coisa. Mas o bom professor vai te ensinar a quê? Defender o centro, a posição central. Daqui você defende, daqui você defende. Então você se tornou neutro, né? Eu não quero ensinar, eu não sou nem digno de ensinar em ninguém. Eu só queria, né, expor e compartilhar aquilo que eu aprendi no Japão. Nós temos um senso de herói, de ser guerreiro, mas o princípio marcial está um pouco longe disso, meus amigos. De defender família, etc, etc, etc e tal. Né? Se nós pararmos para raciocinar, esses princípios heróicos que nós tendemos a tatuar e memorizar na nossa musculatura são os mais agressivos. Nós temos sim que vencer a cada instante. Assim mesmo, lembra? Essa posição aqui. Não adianta, eu vou querer proteger minha família aqui. Esse lado vai estar bombardeado. Vou querer proteger a minha honra aqui. Esse lado vai ser bombardeado. Não é? E é o que nós vemos aí, o que acontece. Ao invés de proteger centralmente, né? Não, mas nós nos esquecemos disso, porque buscamos, né, um reconhecimento, poder, né? Não tem jeito. Se você quer ser atleta, você tem que seguir essa posição mesmo. Da mão que pega. Mas se você não quiser ser atleta, né, o ideal é essa aqui. A neutralidade. Porque é o que eu estou falando. Memórias musculares, meus amigos. E nós temos uma mente, um lado inconsciente que simplesmente age. Vocês estão compreendendo a essência que eu estou tentando mostrar, marcial? Né? Aqui no Brasil se usa muito, né, no jiu-jitsu, né, que quando você aprende jiu-jitsu, né, o seu tempo é sempre quanto tempo vai demorar para você ser finalizado. Não tem essa que eu vou chegar vencendo. Não, você tem que ir aumentando o tempo. Vai ser finalizado em 30 segundos, vai ser finalizado em 1 minuto. E aumentando, e assim vai chegando às faixas. Não é? É uma verdade. Conheceres a verdade pela verdade. Né? Quase todas as artes marciais são assim, mas a mais visceral que eu vi de uma forma mais deslumbrante foi essa. Eu lutei muito pouco jiu-jitsu, né? Eu tô de kimono, né? Esse kimono é de jiu-jitsu, né? Mas é só para lembrar, né?
Porque existem muitas coisas importantes na arte marcial que simplesmente, como não traduz um guerreiro, fica de fora. Respeito. Né? No Japão, você não vai ver um guerreiro assim, sentado assim nunca. Um lutador, né? O mestre no Japão, ele vai falar, Fuzakeiro não! É tipo assim, tu tá de zoação comigo que tu tá fazendo isso. Ou você vai ver uma pessoa com as pernas esticadas assim no Japão, você não vai ver. Você não vai ver na rua e multiplica por 1000 num dojo de arte marcial. Mas o que acontece aqui entre nós? Quando nós alcançamos aquilo que desejamos, achamos que chegou a hora de esticar as pernas, né? De virar patrão, não é verdade? Afinal, agora eu já bato em todo mundo. Aí que entramos no caminho do inferno. Porque é a grande verdade que eu sempre falei, né? Meu mestre, antes de eu vir pro Brasil, ele falou, Taka-san, você tem um temperamento forte. Lembre que no Brasil é diferente do Japão. No Brasil tem muitos tigres. Se você sacudir um pedaço de carne, vai sair tigre de dentro do bueiro, descendo o morro, de dentro do hospital, de dentro das águas, vai sair tigre de tudo quanto é lado. Mas eu sabia, né? E já fui vacinado para isso, né? Mas o que é memória muscular, meu amigo? O que é a nossa mente inconsciente, né? São retratos, né, da vida. Isso aqui foi minha primeira luvinha de luta da Mizuno, né? Que eu entrei no dojo, o professor deu. E qual foi a primeira coisa que eu vi? São memórias musculares, né? Foi quando eu entrei aqui no Brasil, quando eu entrei para a academia de kickbox, né? Que a gente perguntava pro mestre, como é que a gente faz para ficar bom, forte, ter um espacate bom? Aí ele falou, não tem outro jeito senão sebo de carneiro. E nós fomos em busca desse sebo de carneiro, né? Não adiantou muita coisa, quer dizer, adiantou, eu fiquei com um espacate bom. Mas a primeira coisa que quando eu vi essa luvinha, eu lembrei desse mestre, né, falando, né? Porque eu vi uma patinha de carneiro aqui. Eu vi uma patinha de carneiro. E depois eu passei a analisar o carneiro, né? Carneiro não é um animal muito forte não, mas ele é muito corajoso. O que ele simplesmente faz? Baixa a cabeça, dá duas casas e baixa a cabeça e ataca. Não é? Então você precisa desenvolver a coragem. Você não vai conseguir nada na sua vida sem coragem. Vai arrumar uma namorada sem coragem, não vai conseguir. Vai trabalhar sem coragem, não vai conseguir nada. Então a primeira coisa que eu vi foi isso. Ó, tá até escrito aqui meu nomezinho aqui, muito do mal feito em japonês. Isso aqui foi em 93. Aí em seguida eu ganhei essa faixazinha, né? E quando eu olho pra essa faixa, o que eu vejo, meus amigos? Ela tem um dragão aqui. Eu vejo arrependimento. Eu lembro de uma época que eu morava em cima de um canil. Eu não sabia se a água era filtrada ou não, então eu ia para as praças pegar a água dos bebedouros para levar para minha casa. Meu fator energético, o que me dava energia era o açúcar. Eu não sabia nada, né? E o maior erro da minha vida foi que eu transformei essa faixa em marrom. Eu tinha a opção de continuar com ela e pegar a faixa preta, ou quando viesse a faixa marrom, trocá-la pela marrom. E o que me diferenciaria era eu permanecer com ela. Então hoje eu vejo essa faixa como arrependimento. Ela tá suja assim, eu não gosto nem de lavá-la, né, para ver se ela fica marrom, né? E essas coisas são memórias musculares que nós temos.
Você vai ver pessoas com Alzheimer, pessoas com loucura, que simplesmente ao ver algo que despendeu energia, força, vai se lembrar. Eu vi um filme do Ip Man, né, o grande mestre, né, que tinha um senhor, né, que sempre estava lá incentivando, patrocinando o Ip Man, só que ele ficou louco por causa da guerra, tomou um tiro na cabeça e ficou louco. E ele pegou um pedaço de frango, se abraçou, né, quando o Ip Man foi visitar ele. Aí o Ip Man triste, né? Aí quando as pessoas foram pegar o frango dele, ele olhou pro Ip Man, ele nunca tinha lutado. Aí ele usou a técnica do Ip Man. É exatamente isso, são memórias musculares que o nosso inconsciente fala, né? Aí teve essa faixinha aqui, né? Isso aqui, o que representa pra mim? Isso aqui pra mim representa o curral de São Francisco de Assis. Quando tinha um professor com cara de bravo, com pigarro bravo, cuidando de um monte de criança, porradaria das crianças. E agora que eu tô velho, eu fico olhando pra isso aqui. Eu até peco quando eu olho pra isso aqui, né? Porque criança, né? A gente não deve machucar, mas tinha criança que tu torcia pra vencer e tinha criança que tu rezava pra tomar-lhe um estabaco, tomar-lhe um caixote. Não é? Então quando eu olho pra isso aqui, eu fico buscando sempre a neutralidade, olhando pra aquele mestre com um pigarro assustador e buscando a neutralidade pra não torcer pra essa e nem pra aquela. Porque tem criança que é chatinha, mas a culpa não é da criança. Não é verdade? Isso aqui foi quando eu cheguei no Brasil, meus amigos. Talvez tenha seu valor. Me acompanhou um tempão nos treinos de rua. Eu levava 2 dessa aqui e treinava na rua o tempo todo, com ela cruzada aqui e treinando. Descobri coisas pra caramba. Descobri que eu era capaz de ficar a noite, o dia todo fazendo 40 barras, pendurado numa barra. Descobri que o meu recorde de barra era 70 barras. Descobri que eu podia fazer 100 paralelas. Uma coisa que eu trancado na academia eu nunca veria. Descobri o que é ser fofoqueiro, meus amigos. Afinal, eu ficava na frente da barra, no parquinho, olhando, contemplando a vida de todo mundo. Quem ia comprar pão. Cada pessoa que carro que subia, eu simplesmente me levantava, né? Não tinha muito o que fazer e fazia 40 barras. Isso aqui me acompanhou um bom tempo. Essa aqui me lembra um grupo muito louco, cara. Sabe aquele grupo que quando o bicho pega vai um para cada lado? Mas com disposição. Era esse grupo aqui. Era um grupo interessante, meus amigos. Mas, infelizmente, né, nós começamos da pobreza, né? Tivemos pouco entendimento das coisas, né? Então, corajosos era. Mas ainda assim, faltava algo. Faltava exatamente isso que eu estou falando para os senhores. Não adianta proteger só daqui, senão vão atacar aqui. Não adianta, vão atacar aqui. O ante a estabilidade. E não era à toa, né? Que esse nosso mestre, né? Ele era segurança. Que era o meu sonho, né? Que toda vez que quando o japonês me perguntava, Yutaka, o que você quer ser? Aí eu falava, eu quero ser segurança. Ele, não, você precisa de estabilidade. Ante! Né? Até no Japão, os mafiosos, né? Quando uma vez que eu sentei na mesa com os mafiosos num clube, aí eles olharam pra mim
Então esse é o Gadoman. Gadoman é aquele que gosta de tomar conta, fica no sinal de trânsito, né? Apitando, tomando conta do trânsito, né? Falando, é isso que você quer pra você, Yutaka-san? Quer ser Gadoman? Aí eu ficava olhando assim. Eu falei, eu acho que ele tá debochando de mim. Não que não seja uma profissão desrespeitosa, né? Mas para um lutador de arte marcial não é o caminho procurar briga. Não, o lutador de arte marcial tem que buscar exatamente esse eixo aqui. Senão fica uma loucura. Uma casa que tem um grande tesouro, quando você protege demais, são aonde os ladrões mais minam e tentam roubar. Agora imagine se essa casa tem 2 portas e você lá sozinho tomando conta dela. E a arte marcial é exatamente uma casa com 2 portas. Você tem a frente e tem as costas. E isso é dificultoso. Aí tem isso aqui, né, que eu sempre quando eu olhei, eu falava assim, isso sim é o meu cinturão. Né? Foi onde as minhas técnicas foram todas testadas, aonde eu chamo de casa de madeira. Aonde eu vi que a ignorância e a força não valia nada. O intelecto, a madeira era importante. Só que eu era o quê? Marombeiro. Não gostava muito de raciocinar. Gostava de lutar, lutador de comitê. Não dava valor aos katais, que geralmente faz essa posição. E eu senti muita dificuldade, que não dava para aplicar a força. Era como se fosse um presídio. Num presídio, né? Quando você chega, se você já chega cantando de galo, você não dura muito tempo não. E na minha vida, né, esse cinturão significa o verdadeiro Mortal Kombat, né? Porque era feito dentro de uma casa de madeira. A gente tinha que construir a casa em 3 dias. Né? Um grupo que tinha que construir aquela casa em 3 dias, levantar uma casa de 4, 5 andares. E o nosso grupo, né, o pessoal ainda debochava da gente. Era conhecido como Oarai-Han. Ou em japonês significa o grupo dos comédia, né? Nessa firma existiam 3 grupos. Ichiro-Han, que era um grupo muito rápido, mas pecava só um pouquinho na qualidade. Mas no fim, né, vinha o acabamento e ajeitava, né? Tinha o grupo Jun-san, que era muito técnico, que fazia a casa limpa, linda. Não era rápido como Ichiro-Han, mas era muito técnico. Ele que me ensinou a, quando varrer, sentir as cerdas da vassoura no chão. E tinha o Oarai-Han, que era o meu grupo, né? Que significa assim, o grupo dos comédias, né? Quando o bicho pega, vai um para cada lado, espalha, né? Ninguém foge da briga, mas o problema é que espalha. Foi lá que eu aprendi a apertar parafuso, né? Tá falando assim, eu não tive a liberdade de apertar os parafusos do jeito que eu quisesse, né? Botar um parafuso pra cá, não. Eu enfileirava os parafusos, tudo numa forma só. Aí sim eu podia sentar e contemplar a beleza daquilo ali. Só que no início era difícil, eu não sabia, então eu botava um parafuso apontado para cada lado. Quando eu olhava assim e olhava o serviço dos outros, eu falava assim, que coisa horrível. Mas aí eu fui aprendendo, né? E a qualidade desses 3 grupos, né, que todos eles entregavam a casa em 3 dias. Cada qual com a sua dificuldade, não é verdade? Eu fui presenteado com a minha primeira roupa de
carpinteiro no Japão por um rapaz dessa equipe da técnica, né? Ele falou, você é técnico, Taka-san. Só que tu olha pra um lugar assim meio estranho, né? Ele gostava até do Ayrton Senna, né? Ele falava que o Ayrton Senna na chuva, mas a vida é curta, né? Ele era inteligente, né? Ah, isso aqui é uma faixa, meus amigos. Da onde é isso aqui, Taka? Parece um pano de chão. É a faixa do mendigo. Eu lutei com o mendigo para adquirir isso aqui. Será que era trocando soco e chute? Não! Ele era o mestre. Aprendendo com ele. Me ajoelhando, entendendo, contemplando quanto ensino ele podia ter. Né? Então, a vida de um lutador é essa. Quanto tempo ele aguenta sem agredir ninguém e cresce dentro de cada local. Quanta história ele tem para contar. Porque geralmente nós lutadores somos tatuados o tempo todo. Por causa exatamente desse espírito que nós temos interior, de ir pra frente. Então automaticamente somos tatuados, diferente de um pano de prato que não se sente tatuado. Então as coisas passam, entram por um lado e saem pelo outro. Como se Orhan disse pro Dre. Ficar parado e não fazer nada é totalmente diferente. Você pode ser um pano de prato, as coisas podem entrar por um lado e sair pelo outro. Mas você aguentar a coisa aqui na forma energética que eu falei e trabalhar aquela coisa ou para mostrar melhor ou para simplesmente assinar e desistir dela. É a grande realidade. Tem isso aqui. O que significa para mim? Significa, lembra quando a primeira casa depois que eu era faixa marrom, que eu cheguei, né, numa fundição, aí o empregador falou assim, você precisa de estabilidade. Aí eu achei que quando amarrasse isso aqui da minha cintura fosse estabilidade. Mas depois que eu amarrei, sempre que eu olhava para mim, eu não me sentia digno de ter isso na minha cintura. Foi como se eu estivesse carregando um cachorro morto nas costas. Um cachorro que eu amei, que eu gostava, mas eu ficava pensando. E agora? Será que eu tenho dignidade? Será que eu tenho capacidade para amarrar um negócio desse na minha cintura? E às vezes as pessoas me chamavam e eu não me sentia bem. Eu falava assim, pô, se com a faixa marrom aqui eu ficava tranquilaço, com uma roxa, com uma verde, mas com isso aqui não é pra mim. Né? Então geralmente nas filmagens quando eu saía, parecia que eu tava assim, procurando mosquito, sem saber. Né? E isso aqui pra mim, né, significou não a promessa daquele velhinho que o cara de Popeye falou pra mim, estabilidade, a instabilidade. Falou, foi isso que tu pediu a vida toda, então toma. Aí depois, não sei porquê, né, aquilo que eu estava falando, pois senhor, memória muscular. Se você tem uma casa, você protege com muito tesouro. Chama a atenção dos ladrão. Aí a casa com 2 portas, meu amigo, aí tu tá ferrado, né? E é essa a visão da memória muscular, né? Que talvez salve o ser na loucura, no Alzheimer, né? Da nossa memória inconsciente. Teve coisa boa, teve coisa ruim, mas é o que eu falo. A arte marcial não é para defender o bem nem defender o mal. É essa base central, defender a si, se julgar o quanto é capaz, o quanto você pode se superar a cada dia. E enfia essa bolsa aqui. Pô, Yutaka, na arte marcial um bolsão rosa? Mas essa bolsa é linda. Eu usei muito ela, né? Quando eu fazia
curso de animador de festa, de palhaço. E é interessante, meus amigos. É interessante, né? Como é que se diz? Não combina muito com lutador de arte marcial, mas combina bem com a cultura chinesa, né? Que fala, antes de lançar a flecha da verdade, molhe a sua ponta ao mel. Você pode usar isso pro lado bom e pro lado ruim, não é? De respeito, de esforço, né? De querer ser um bom ou um mau exemplo, não é? Parece que eu pago aqui no Brasil um preço caro. Que no Japão, né? Quando eu entrei pra academia, os mestres falavam, Taka-san, você tem que fazer cara de bravo. E eu me recusava a fazer cara de bravo. Eu falei, como é que eu vou fazer cara de bravo? Eu tô aqui feliz. Não, tem que fazer cara de bravo. Samurai faz carranca. Quando você faz carranca, espanta 50% dos inimigos. Aí só vai sobrar os inimigos bons mesmo, que vai querer te encarar mesmo. Agora sorrindo não vai ser um parque de diversão. Mas eu não conseguia. Aí agora aqui no Brasil parece que é uma praga. Não é? Quando a gente olha um camburão, parece uma carranca, né? Um caveirão, né? Com os fuzil pra fora. Né? As pessoas, né? Com dente de ouro, relógios caros, carros blindados. No Japão a gente não vê isso. Só na luta mesmo, na arte marcial, que cada um demonstra, né, a sua essência guardada naquilo que eu estou falando. Mas aqui no Brasil, o que é que nós vemos? Pessoas protegendo demais aqui, que isso aqui é aberto. Protegendo demais aqui, isso aqui é aberto. Você entra dentro de um carro de blindado, sim. Mas será que o carro blindado tem banheiro? Uma hora tu não tem que sair? Aquilo ali não falta oxigênio? Não é? Que poderia ser compensado com isso aqui. Não é verdade? Eu não estou trazendo isso para o mundo das lutas, né? Mas para o mundo filosófico. Né? Então, nós sentimos realmente... Eu senti muita dificuldade, porque no Brasil a guarda é sempre essa. Né? Se você puxa a cigarra do ônibus, o motorista não para, automaticamente essa mão gira. Uns gritam, outros xingam, né? Mas esquece, né, que o motorista ali estava sobrecarregado. Se tivesse nessa guarda aqui, protegendo seu centro, protegendo a você mesmo, você falar, assim como eu estou cansado, aquele motorista também está cansado. Aí você fala, bom amigo, você passou do meu ponto, mas pode me deixar no próximo aí, tudo bem. Não é verdade? Eu tinha um amigo que ele era um osso duro de roer, e aquilo ali me dava pena dos motoristas. Ele, quando o motorista não parava, ele simplesmente falava, meu amigo, aí, esse ônibus agora vai ter que virar um helicóptero e me trazer de volta. E aquilo ali, só aquilo, quando ele falou aquilo ali, quando eu vi a postura do ser, eu não vou dizer que eu não sinto pena das pessoas. A arte marcial é contra ter pena. Ela é a favor do entendimento, né? Mas realmente, eu falei, é uma vida dura, é uma vida difícil, né? Mas não é só do motorista, é todo lugar. Lembra quando meu mestre falou, e o Taka-san, você vai pro Brasil, o Brasil é diferente do Japão. No Brasil, se você sacudir um pedaço de carne, vai sair tigre de dentro dos bueiros, vai descer o morro, vai sair de tudo quanto é lugar, das delegacias do exército, do corpo de bombeiro, vai ter dificuldade. Aí eu respondia pra ele, aí ele falou, o que você vai fazer? Aí eu falei, meu destino é o presídio, bom mestre. Aí ele riu, né? Ele percebeu que eu entendi bem o que ele queria falar comigo.
né? Você é sempre um fanfarrão, brinca mesmo que seu destino é o presídio. Aí ele falou, né? Já que seu destino é um presídio, né? Aproveita, né? E tatua uma gueixa nas tuas costas. Eu falei, que boa ideia, mestre. É a vida, né, meus amigos? Então é a nossa memória muscular, né? Quem vive no presídio sabe o que é a memória muscular. Quando você abre um baralho daqueles de mulher pelada, se você jogar um dia, quando tu vai ver, quando tu vai repor o baralho, tá faltando mais de 20. Isso é memória muscular, né? E são coisas, né, que são tatuadas na nossa carne, que realmente talvez lhe salve ou lhe condene. Depende sempre, né, na sua posição de luta. Protegendo demais aqui, vai ser atacado aqui. Protegendo demais aqui, vai ser atacado aqui. Isso é assim. A própria presilha de cabelo que prende isso aqui, pra mim é uma faixa, meus amigos. Eu vou tomar... Eu pus uma faixa marrom aqui nela. É um prendedor de cabelo. Ela que grava todos esses vídeos aqui que nós estamos fazendo. Sabia? Ela que prende, né, o celular ao suporte. Ela é uma faixa marrom. Representa uma garça. Por quê? Reparem bem. Geralmente nos templos os varredores são garças. Porque é o tipo de gente que só vive buscando luta. Ela tem um olhar meio que de autista. E sempre assim, cutucando. Aí pega uma coisinha, abraça, pega uma coisinha, abraça, pega uma coisinha, bota pra dentro, até o momento que pega uma anaconda, uma sucuri. Quando ela cutuca, já se abraça e quebra a garça. Ou quando ela tá andando assim, branquinha, linda na noite, né? Cutucando, sem olhar pros lados, né? Sempre naquela loucura. E um tigre sai de dentro da floresta. E mais uma vez, tadinha. Também, quando ela tá com aquelas canelas fininhas na água, né? Cutucando as coisas, cutucando, olhando, cutucando, né? E do nada, um jacaré sai e gira com ela. Tadinha. Por isso que eu trouxe a garça aqui para gravar os meus vídeos. Ela se tornou minha ajudante. Ela fica aqui me ajudando. Justamente por quê? Porque a garça, ela simplesmente gosta de quê? Alimentar o ego. Quando alimentamos o ego demais, ficamos viciados naquilo ali. Viciados a cada vez mais alimentar o ego. Até o momento que a gente tá dentro de uma lagoa com aquelas canelas finas, um crocodilo ou um tigre sai de dentro da floresta, não é verdade? Ou uma sucuri, anaconda, e mais uma vez tchau a garça. Por isso que nos templos, né, geralmente eles pegam essas garçazinhas, dão um nome, dão um grau de graça para elas e pegam para elas servir no templo, né? Varrendo, limpando as coisas, né? Que é a segunda, como é que se diz? Ponto que se encaixa essa energia visceral dela, está sempre martelando, atacando com ponta as outras coisas. Por isso que ela que grava sempre desde o meu primeiro vídeo, há 2 anos atrás, é ela que segura a minha câmera. Então, se vocês conseguirem entender o que é memória muscular, né? Eu não estou querendo falar mal de TVs, de televisão. Existe a memória consciente e inconsciente. A inconsciente vai se arcar de trabalhar independente se você é o assassino do parque
ou se você foi Gideão, independente se você foi Davi ou se foi Golias. Ela simplesmente executa os fatos. E essa é a posição melhor para quem é lutador de arte marcial, para quem é esportista. O próprio livro de Paulo falou. Lembrem bem. O exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade em tudo é proveitosa. O que eles quis dizer com isso? Paulo era um ex-militar, deveria ser vigoroso, cuidar da saúde, etc, etc. Mas foi pego num repente, né? Talvez Jesus Cristo, quando deu aquele repente nele, né? Talvez para ele se lembrar. Porque é quase impossível, meus amigos, para um ser que cultivou algo a vida toda, quando se vê num apuro, sair daquele repente. Não sai. Acaba agindo. Por isso que nos bons filmes de arte marcial, quando os fuzis estão todo apontado para o lutador, eles ensinam, né, o lutador a fazer a posição neutra e caminhar, né, em direção aos fuzis. Não fugir nem atacar, simplesmente caminhar, né? Isso vai exercitar a sua neutralidade e o seu eu, né? O kata faz muito isso. Alguns lutadores de contato acabam alcançando isso com o tempo, né? Depois de analisar tudo isso que eu mostrei aqui, os tocos que tomou, as vitórias, as derrotas, as dores, chegaram também a essa conclusão. Ou também, quando começaram a ganhar muito dinheiro, né? Chegaram também a essa conclusão de fechar o templo, a porta do templo, né? Não manter aberta para cá, nem aberta para cá, mas a porta do templo fechada, né? Sabendo defender de ambos os lados toda a centralidade. É o que os chineses pregam muito, não é verdade? E alguns relutam, né? Mas eu também acredito que quase todas as artes marciais vieram da China. Uns falam que é da China, da Índia, né? E o que eles têm em comum? Eles têm em comum que exatamente eles lutam o tempo todo contra o desejo. Qualquer coisa é motivo de lutar. Quanto tempo eu fico sem água? Quanto tempo eu fico sem namorar? Quanto tempo eu aguento ficar estudando? Quanto tempo eu consigo correr sem parar? É essa mentalidade. Em vez de buscar como a garça. Olha a garça aqui. Eu dei uma faixinha marrom pra ela porque ela é guerreira. Mas olha a carinha dela, sempre cutucando. Aí um dia pega um crocodilo, uma sucuri, um tigre. Às vezes não precisa nem ser um gato desses mais fortes. Aí já era. Né? Mas é um animal lindo de se observar, um animal excelente, né? Mas não é à toa, né, que é um animal muito muito parecido com aquele que bate na nossa porta com um bebê numa fronha, não é verdade? Tá bom? Então vamos lembrar. Nosso meditação hoje foi o quê? Memória muscular. E o que de bonito a memória muscular nos trouxe? Trouxe o nosso Xoxin, né? Sempre a nossa mente iniciante, do faixa marrom, do rapaz de rua,
né? Daquele que reza, pelo amor de Deus, para não tomar conta em um partido, né? Daquele que reza, né? Para quando der ruim não sair dando para tudo quanto é lado. E exatamente em cima de conter isso, alcançar a excelência da casa, fazer um quadro natural como esse aqui, bonito, que está de costas para o morro. Essa sim é a essência marcial, né? Lembre do início, né? Que os grandes briguentos, essas coisas, quando não vão para o caminho da justiça, ou chegam no caminho da morte, ou num presídio, com uma gueixa tatuada nas costas. É a grande realidade. Então a grande nossa mente está baseada nisso. Na patinha do carneiro, na coragem para tudo. Ser voluntarioso e nisso aqui. Que é aqui. Quanto tempo eu aguento ficar com isso aqui na cintura sem trocar? Que é o gesto de humildade. E que vai ser aquilo que você vai levar para... Quando você for embora, você vai olhar para trás e vai falar: puxa vida, para me destacar, me diferenciar de todo mundo, só faltava aquilo ali. Humildade. Mas o mundo tem promessas tão lindas, né? Todo mundo pondo a sua faixa marrom. Que a gente, quando é jovem, né? Quando a gente tem a primeira oportunidade, também mete a faixa marrom. Sendo que sempre, o monge professor sempre falou, você sempre vai ter a opção de trocar essa direta pela preta. A marrom, ela é um fato transitório, que quase todo mundo cai, quase todo o universo cai, infelizmente. E eu tô aqui desde 93 aqui, ó, orando, me ajoelhando, né, fazendo promessa, fazendo jejum, para que ela escureça e ela fique marrom, mas ela não fica, ela tá meio acidentada, né? Acinzentada, né? Mas tá assim. Então, né, meus amigos? Então foi esse nosso comentário e meditação sobre memória muscular. Lembre, se você abrir demais aqui, eles vão atacar aqui. Isso aqui vai tatuar, vai virar uma tatuagem. Abrir demais vai virar uma tatuagem. Exatamente aqui, né? Tudo mais fácil, muito, 1000 vezes mais fácil, né? Evite de se tatuar com coisas ruins. Lembra da nossa mente inconsciente. Ela não vai se preocupar se era Davi ou ser o assassino do parque. Ela não vai se preocupar, né, se era um pavão ou era um gorila. Ela simplesmente age, né? Nessas lutas da vida que você precisa lutar, simplesmente age. Então, quanto menos você se tatuar, melhor. Tá bom? Então aqui deixamos, né? Hoje eu vou brindar com Coca-Cola, Coca Zero, certo? Não é verdade? Coca Zero é o quê? É a famosa água com salsicha, não é? Não tem muita caloria, não tem nada, só espuma, mas é o melhor do que sobrecarregar de açúcar ou partir direto pro café puro, né? Para café amargo, né? Que geralmente justifica a personalidade do ser, né? O próprio jeito de tomar café já justifica a personalidade do ser. Você sempre vai perguntar: o senhor quer o café com açúcar ou adoçante? Aí o sujeito te olha, né, com cara de bad boy e fala: eu quero café amargo. Olha os centros de defesa aqui. Certo? Então tá, aqui deixamos esse vídeo.